Eu já havia falado anteriormente que o profeta Zacarias é o profeta que mais faz profecias, mencionam Cristo no Novo Testamento. Você vai perceber na leitura aqui que vai aparecer algumas coisas aqui que, se você já tem bastante tempo de cristão e se você costuma ler a Bíblia, que deveria ser um costume de todos, você vai perceber que ele está falando de Jesus, que ele está apontando para Jesus. O ponto é, muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: ele sabia quando ele estava fazendo isso? Meus irmãos, isso não tem grande importância. A importância é que, de fato, nós temos essa certeza e convicção porque nós temos o Novo Testamento, onde vai aparecer, de fato, algumas coisas que ele retrata aqui. Preste bem atenção na leitura, que a palavra pastor aqui ela vai aparecer constantemente. E no Novo Testamento, Jesus diz que é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que foi traído, né, pelos seus. É o que vai estar aqui. Alguns entendem que do verso 4 até o final do capítulo, que vai entrar o verso 15, o 16 e o 17, se trata de parábolas, outros de alegoria. Sendo uma ou sendo outra. O fato é de que o que a gente vai ler agora, ele não tem um acontecimento histórico aqui para esse período. E que tudo indica e leva a crer que o cumprimento dessa profecia aqui, de fato se deu com Cristo. Tá certo? Justamente por tudo aqui que vai ser dito aqui, irmãos. Então não tem sombra de dúvida isso aqui. Então vamos lá, vamos ler. O verso 1, o verso 2, o verso 3, era o Senhor ali, mostrando que a confiança do homem tem que estar nele, que ele é a grandeza, na sua maior totalidade, ele é a estabilidade, ele é a segurança. E agora ele vai apresentar pastores corruptos e o pastor fiel, no qual aqui, quem vai fazer parte dessa parábola, alegoria, é o próprio Zacarias. A parábola diz o seguinte, ou alegoria: assim diz o Senhor, verso 4, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que a compram, matam-nas, e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês, destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles. E também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado, chamado graça, e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança não foi anulada naquele dia. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu disse, se estiverem de acordo, pague o meu salário. Se não, deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois, quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Vamos orar, meus irmãos. Gracioso Deus, te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, onde lemos a tua palavra, oramos, cantamos, celebramos o teu nome, a tua obra.
dedicamos aqui uma parte da prosperidade que o Senhor tem nos dado, o sustento e a provisão. E agora, nesse momento, Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas. Não somos dignos de nada, mas o que temos é por tua misericórdia, e por isso clamamos por ela. Sê conosco mais uma vez aqui nessa noite, Deus. Sê misericordioso em nos fazer entender e compreender as verdades desse texto. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que aqui está, da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído, que todos sejam alcançados pelas verdades desse texto, que tenha relação com cada um. Em nome de Jesus, dai-me sabedoria, força, vigor, Deus, para pregar a tua palavra. E abençoa cada um desses irmãos, dá força e vigor para perseverar, se alimentando e vivendo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? O tema do nosso sermão é o pastor rejeitado, e a gente vai ver isso. Mas isso não exime do serviço do pastor. E aí, aqui na nossa porção, do verso 4 ao 6, a gente vai ver o discernimento desse pastor, o pastor verdadeiro. O que ele vê. A compaixão, a misericórdia que ele tem, mas ao mesmo tempo, o senso de justiça, o senso de confrontação, o senso, meus irmãos, de trazer o seu povo para que se submeta à vontade de Deus Pai. Depois, no verso 7 ao 9, a missão propriamente dita, o labutar desse pastor, no meio dos pastores infiéis, ele que discerne a necessidade, ele que discerne a necessidade de confronto, e ele se coloca à disposição dessas ovelhas. Mas aí, nessa porção, a gente percebe que as ovelhas fazem caso dele e o rejeita. E aí ele vem com juízo. A misericórdia e o juízo sempre andam juntos. Nenhum é de mais, nenhum é de menos. É segundo o coração e a vontade do Senhor, que no Novo Testamento é dito para nós que é boa, agradável e perfeita. E aí sim, o Senhor mostra o seu juízo. Então, dito isso, irmãos, vamos para essa narrativa aqui, que começa com graça, discernindo a situação do povo de Deus. E ele percebe que o povo de Deus está sendo massacrado. Massacrado. Olha como é que o texto começa, com uma ordem. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as minhas ovelhas. Ovelhas que ele deixa bem claro aqui, ó, destinadas para o matadouro. A primeira percepção do desejo de Deus de exercer misericórdia, meus irmãos, está nessa palavrinha, nesse verbo, apacentar. Mesmo um povo tão distante de Deus, mesmo um povo que reiteradamente sempre pecava contra Deus, naquilo que o Senhor mais abominava. O Senhor levanta o profeta, seja pastor para as minhas ovelhas, seja eu para as minhas ovelhas, apacentem, eles estão sofrendo. Isso ele vai demonstrar exatamente no verso 5. Ele vai identificar aqui quem era os algozes do seu povo, que estava fazendo o seu povo perecer, morrer, ser oprimido. E aqui, meus irmãos, vale lembrar, Deus nunca deixou de ver a opressão do seu povo. Deus nunca deixou de ver. E nós vivemos um mundo hoje que cada vez mais está sendo oprimido. Nós tivemos aqui a EBD, né, em declarar para nós que normalmente, não que pobre não oprima, oprime, mas é sempre dado aos poderosos, os ricos, que têm o poder,
do dinheiro, tem o poder da autoridade e tem o poder da influência. Os governos. E aqui vai estar incluído os governos, não se esqueçam. A palavra pastor, quando eles escutam, eles não entendem como a gente entende. Pastor, aí vocês pensam logo em mim, né? Ou num religioso. Nessa época, quando se falava pastor, estava falando de liderança, tanto eclesiástica como política, governamental. E o texto diz a necessidade de apacentar, porque o povo, ele declara aqui, meus irmãos, destinados ao matadouro. Já há um decreto aí. A opressão já existia e, de fato, levou muitos a perecer. E o Senhor identifica. O pastor, com discernimento, identifica quem são esses. Olha aí, ó. Primeiro, os compradores. Ele diz, ó. Aqueles que as compram, matam-nas. Quem são esses que compram? Outros governos que vinham fazer negócios com aqueles governos da qual o povo de Deus estava se submetendo. E esse governo oprimia. Esse governo, ele aparece aqui como os que vendem. Ó, os que compram, matam e não são punidos. Tá tudo beleza. Tá tudo tranquilo. Os que vendem dizem, olha aí o absurdo. Os que vendem dizem, louvado seja o Senhor. Ficamos ricos. E aí vem o terceiro grupo. Esse grupo dos que vendem, você entende como os governos, os líderes do povo de Deus, que faziam negócio com o seu governo, e o seu governo fazia negócio com outros governos. Os que compravam do governo do povo judeu, e o governo do povo judeu mesmo, sabendo que aquilo custava a vida das pessoas, se omitia, não dizia nada. E a liderança dos judeus viam essas coisas acontecer e faziam dos seus comércio. E aí chega dentro da instituição religiosa, dos sacerdotes, que aqui os pastores, o que é que eles fazem? Aí o texto vai dizer, ó, não se compadecem delas. O que é que a gente vê aqui? Uma tríade amarrada na avareza, no dinheiro, num desejo de posses, e cada vez mais sendo ricos. E o que impressiona é que eles certamente diziam, por essa fala aqui, louvado seja o Senhor, que tudo que eles estavam fazendo era porque Deus assim requeria deles. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me lembro do nosso tempo, hoje. O quanto muitos pastores têm usado a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor, para barganhar com governos, para que governos barganhem com outros governos. Aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o suor do trabalho. Outra coisa que a gente viu aqui, na EBD, que o Senhor escuta o clamor daqueles que dizem, eu estou sendo roubado, a minha dignidade está sendo tirada, eu trabalho, faço o meu melhor, mas eles não são justos. O texto aqui vai para o limite. A justiça era tão grande, meus irmãos, que eles eram mortos. Está aqui, ó, destinados para o matadouro. Aí o pastor vê isso, ele olha e tem esse discernimento. Aí o que é que ele faz? Verso 6. Olha o que é que ele vai fazer. E aqui é o motivo da intervenção de Deus. Olha aí, ó. Verso 4 e 5, aqui está a compaixão. Mas a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor, meus irmãos, não deixa ele cego na responsabilidade desses que já foram designados para ir para o matadouro. O Senhor vai dizer o seguinte, ó,
certamente não terei mais compaixão. De quem? Dos moradores da terra, diz o Senhor. Isso aqui que eu vou ler agora parece muito o que está lá em Romanos capítulo 1. Ele diz assim, ó: eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, e eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Sabe o que é isso? Deus está dizendo isso aqui, ó. Vocês não são inocentes. O fato de vocês estar sendo subjugados, tendo a injustiça sobre vocês, isso não torna vocês justos. Isso que está acontecendo com vocês, nada mais é do que o fruto da cobiça, do desejo desenfreado pelas coisas que eles querem. Eles querem aí, eu denomino o mundo, querem. Eles não têm limites para alcançar o que eles querem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha mão de compaixão e vou deixar vocês se destruírem. Eu vou abandonar vocês para que vocês se matem em busca daquilo que vocês querem. Por que isso? Isso aqui está muito ligado ao verso 1, 2 e 3. Porque a grandeza para eles era o governo humano deles. Grandeza para eles era a estabilidade que os recursos eram adquiridos. Grandeza para eles era a segurança que essas coisas traziam para eles, ao ponto de ficarem tão insensíveis e de não perceber que estavam sendo massacrados. E de novo eu lembro a EBD e o texto lá de Timóteo. Quem busca riqueza desenfreadamente vai cair em muitos laços. Vai ser motivo de barganha para muitos. Enquanto você acha que está tendo sucesso aqui, alguém está querendo tirar sucesso em cima de você. E vai chegar uma hora que isso aí vai ficar insuportável. E vai acontecer exatamente isso. Vão se autodestruir. O mundo, meus irmãos, não acaba mesmo. Não acaba mesmo porque Deus sustenta. Senão já tinha acabado. É a graça comum do Senhor. E todos aqui, os governos, a liderança dos judeus, os sacerdotes, todos eles, o Senhor vai entregar. Não tem pior juízo, meus irmãos, do que Deus deixar-nos fazer o que nós queremos. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Deus não precisa fazer nada. Ele só precisa deixar a gente fazer o que a gente quer. Que é isso que o verso 6 diz. Eu não vou ter mais compaixão de vocês. Eu vou entregar vocês nas mãos do próximo. Cada um de vocês ao seu rei, ao seu governo. É a grandeza que você quer? É a estabilidade que você quer? É a segurança que você quer? Toma. Pode ficar. Mas esse pastor, que aqui está na figura do profeta, é o nosso Deus. Ele fala, mas ele tem compaixão. Aí vem o nosso segundo ponto, meus irmãos. Ele vai tentar dar uma chance para esse povo que está decretado a ser morto. Aí o verso 7 diz o seguinte: apacentei as ovelhas. Ele repete, ó, destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Aí ele vem aqui com... Não é um enigma, mas é algo que quando eles escutam, na cabeça deles, eles entendem. Ele está falando de aliança. Ele vai falar do cajado aqui. Esse cajado, como ele diz aqui, peguei 2 cajados.
Aí ele chama um de graça e outro de união. Aí vem a palavra de novo, ó. E apacentei as ovelhas. E aí ele vai e diz o seguinte: em um mês eu destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Ele diz o que ele disse no verso 6, mas quando ele chega no verso 7, ele propõe: eu tenho uma aliança com vocês. Mesmo abandonando vocês, eu abandono, mas não abandono. Eu estou aqui. Olha que interessante, meus irmãos, a misericórdia do Senhor. É por isso que está registrado lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada dia. Deus entrega, ao mesmo tempo, é um entregar, mas que Deus observa que no meio desses que ele entregou, tem alguns que reconhecem. Nós vamos ver isso, ele vai dizer que vai ter alguns aqui que reconhecem. E é por esses alguns, que em outros momentos a gente chama, a Bíblia chama de remanescente. É por esses. Que a aliança, por mais que pareça que foi quebrada, que dá a entender que parece que ele vai quebrar, né? Que ele quebrou. Mas que, na verdade, quem quebrou foi aqueles que foram infiéis. Aí ele diz, ó: eu tentei. Eu destruí 3 pastores. E a ideia de ser em um mês é uma ideia que foi uma ação rápida, direta. Não esperou. Não esperou muito. Aí ele diz isso. Agora, não serei mais pastor de vocês. Aí agora ele realmente está decidido. Agora ele tentou o máximo. E é interessante que ele diz assim: perdi a paciência. Todo mundo acredita que Deus, por ser amor, a paciência dele é infinita. É infinita até quando ele decidir, irmãos. E aqui ele diz que a minha paciência acabou. A minha longanimidade acabou. Então, Deus não é esse Deus amoroso que muitos cristãos, né, pinta. O Deus amoroso é o Deus bíblico, não da imagem da gente. E por que a gente muitas vezes entende incorretamente? Porque a gente quer entender o amor de Deus baseado no nosso. Não é daqui para lá, é de lá para cá. O amor de Deus é perfeito. Quando Deus perde a paciência, não é como a gente não, meus irmãos. Quando Deus perde a paciência, ele não perdeu automaticamente a misericórdia, a graça, o favor, não, ele não perdeu. É algo pontual na história, para dizer para nós que Deus também é justiça. Aí ele diz isso. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. Aí, ó. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Olha aí, irmãos. O Senhor diz assim: olha, eu tenho um pacto com vocês. Eu que dou graça para vocês, para que vocês vivam em união. Essa graça, esse pacto da graça, meus irmãos, dá a ideia de descanso, consolo, paz, tranquilidade. E nós já entendemos que essa paz não é de necessariamente mudar as circunstâncias, mas de entender que apesar das circunstâncias, Deus está conosco e Ele sabe tudo que está acontecendo, seja coisa boa, seja coisa ruim, então eu descanso nele.
Porque não tem coisa pior, meus irmãos, do que viver em pânico. Tem coisa pior do que você olhar ao seu redor e as circunstâncias estão todas favoráveis, mas dentro de você é uma angústia, é uma agonia, é um pânico. Alguns de vocês sabem o que é isso. E Deus se propõe, por eu ser grande, por eu ser de fato a estabilidade e segurança, eu proponho, sempre propus essa aliança com vocês, de estar com vocês. E a união é justamente derivada dessa graça. Não é à toa que a graça vem primeiro e depois a união. Esse parafraseado aqui parece muito com Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Aí Efésios vai dizer depois que por causa dessa graça da salvação, Deus tornou aqueles que eram inimigos, judeus e gentios, um só. Não tinha como se colocar unidade neles sem a graça antes, agindo dentro deles. E eles abriram mão de tudo isso para viver uma graça do mundo, uma unidade do mundo baseada nessa tríade: grandeza, estabilidade e segurança, mas não em Deus. E aí Deus diz: olha, vocês vão sofrer muito com isso. Vocês vão ficar se atacando. Mas eu vou tentar ajudar. Eu vou pegar alguns líderes desses e vou me afastar de vocês. E vou me colocar à disposição. Mas eu perdi a paciência. E vocês também cansaram de mim. Cansaram de quê? De serem exortados. As pessoas querem consolo da parte de Deus, mas não querem confronto. As pessoas querem a ação de Deus em prosperá-las, mas não querem o governo de Deus. Não querem o governo de Deus. Querem Deus em tudo que vão fazer, mas não querem estar com Deus em tudo aquilo que Deus requereu que fizesse. Como é que dá certo isso? Como é que dá certo isso, irmãos? Infelizmente, muitos irmãos acham que servir a Deus é só ser consolado, é só ter as suas mazelas aliviadas. Quem consola, meus irmãos, tem o direito de confrontar. Quem dá tem o direito de governar. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Por isso que a verdadeira riqueza está nele. Não só de materiais, mas de conhecimento. E a gente se nega a isso. A gente não vai deixar de sofrer. A gente vai sofrer como esses sofreram. E por que isso é perigoso, meus irmãos? Porque nós estamos quebrando essa aliança da graça que foi nos dada pela graça, e nós estamos quebrando a união. Se eu não consigo andar com Cristo, eu não vou conseguir andar com nenhum de vocês. Não vou. Se você não anda com Cristo, você não vai conseguir andar com nenhum dos irmãos. Você não vai conseguir se congregar. Você vai querer viver só de consolo e não confronto. Você vai querer viver só das bênçãos adquiridas, mas não quer a intromissão de Deus governando a sua vida. E como é que isso vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo, irmãos. Se não deu aqui, não vai dar em tempo nenhum. Porque a minha alma se impacientou deles, em outra versão, e também a alma deles me aborreceu. Aí o problema não era a forma que o pastor aqui está agindo com eles. Não, o problema era eles. Não é porque o pastor aqui era explosivo, irado. Não. Eles conheciam os textos de Deuteronômio, capítulo 28. Se andar com o Senhor, está aqui as bênçãos. Se não andar comigo, está aqui as maldições. João 1, o Evangelho de João, assim que começa, o verbo virou gente, tal, e vem. Aí diz, veio para o que era seus, e os seus não receberam, rejeitaram. Aqui o pastor está indo para eles, e eles rejeitaram o pastor. O pastor que estava
fazendo tudo por eles, avisando que sabia qual era o estado deles, identificando aqueles que compravam, aqueles que vendiam, aqueles que batiam no peito e diziam: estamos ricos, louvado seja o nome do Senhor. Apontava e dizia. E eles insistiam em negá-lo. E aqui fica claro, meus irmãos, como nós vamos para o terceiro ponto, aqui fica claro que, de fato, antes de Deus exercer o seu juízo, a graça dele é derramada. Eu falei para um irmão aí, não me recordo quem foi, que eu disse: olha, se o nosso país continuar do jeito que está indo, que você sabe, só se você está sem discernimento. Se continuar indo do jeito que está indo, com tanta injustiça, com tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta gente abusando do poder, tanta gente oprimindo, gente pobre e miserável. Se o Brasil continuar desse jeito, meus irmãos, eu não tenho outra percepção a não ser que nós estamos recebendo o juízo de Deus, aqui e agora. Por ser uma igreja que a maior parte dela, pelo menos aquela que é reconhecida, né, representada aí nas mídias, se distanciou completamente. Tem oferecido um pastor, um Jesus, que só consola, que só livra das dores. Um pastor que não é o bíblico. O pastor da Bíblia, ele sempre disse: eu vou consolar você, mas eu vou exortar você porque você erra. Eu vou confrontar você porque você erra. Eu vou lhe abençoar de tudo que você precisar e até mais do que você imaginar. Mas eu sempre serei o governo. E o mundo aí fora, o homem é o centro. O homem é o centro. Uma segunda coisa, meus irmãos, é que a verdadeira unidade, a comunhão dos cristãos no corpo de Cristo, ela só é real e verdadeira quando se reconhece a graça de Deus envolvida nisso. Porque a graça de Deus, meus irmãos, nos faz ver quando nós somos os ofensores e nos faz perdoar aquele que nos ofenderam. E aqui o texto deixa claro, pelo último ponto agora que a gente vai entrar. Quando a gente rejeita as verdades ditas e ensinadas por pastores fiéis, a gente está rejeitando Deus. Existe pastor imperfeito? É só o que tem. Mas existem pastores imperfeitos que falam da palavra perfeita. E eu quero ser um desses. Porque perfeito não vai existir. Perfeito só Cristo. Então, por isso que quando eu vou pregar, eu faço o possível para ficar agarrado no texto, para que de fato seja Deus falando. E Deus está falando aqui para nós. Tem falado muito para nós aqui. O que é que você pensa em ser ovelha? É só consolo, consolo, consolo? Não tem confronto? Tem. É só me dá, me dá, me dá e não presta conta? Que é isso? E aí o verso 10, ele vem agora, ele não vem mais para brincar. Agora ele está decidido ao juízo. E essa parte aqui é a que mais parece com o que os judeus no primeiro século fizeram com Jesus. O que fizeram com esse pastor, né, dessa alegoria, dessa parábola. Ele vai e diz assim, ó, palavra dura, ó. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei. Não é um quebrar qualquer. É um quebrar com força. Determinado. Acabou a paciência. Eu quebrei para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Agora presta atenção, isso aqui é muito importante. Verso 11. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia.
Então não é que o Senhor quebrou a aliança. Ele quebrou a aliança ali naquele tempo, naquele momento, naquele dia, com aquelas pessoas. Isso quer dizer que pontualmente, quando se chega nesse nível, que nível? De não ver mais Deus grande como Ele é, que não vê estabilidade em Deus como só Ele tem, de não se sentir-se mais seguro em Deus e automaticamente se sentir seguro no mundo, nas coisas do mundo, a gente pode pontualmente estar quebrando essa aliança de graça, de favor, de paz, de consolo, de conforto, de segurança com o nosso Deus e assim de unidade com o seu povo. Meus irmãos, a igreja, ela não é o céu. A igreja não é perfeita. A gente não pode imaginar que seja, não é, porque é de homens e mulheres pecadores. Mas sem ela, meus irmãos, sem ela é infinitamente pior. Porque nela há uma grande possibilidade de nós sermos restaurados, sermos levados ao arrependimento. Fora dela, é quase que impossível. Aí ele diz, ó, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que era a palavra do Senhor, remanescentes. Sempre vai ter um que vai entrar, vai sofrer, mas vai sofrer por sua fidelidade, não por sua infidelidade. Mas não tem jeito, sofre todo mundo junto. Eu tenho noção de quem alguns irmãos aqui voltou para presidente do Brasil, não sei. Que for o contrário, o que eu votei. Mas está todo mundo sofrendo junto. Se o meu tivesse ganho, não sei se nós teríamos tá sofrendo tanto. Mas o presente a gente é claro. Corrupção de novo. Opressão de novo. Entendeu? Eu não sei vocês. Quando eu ando por aí, eu vejo shopping, lojas fechando, empresário botando a mão na cabeça. É emprego, mas é informal. As pessoas cada vez mais difíceis, mas todo mundo sofrendo. Quem votou no que queria, quem não votou não queria. Sofrendo. A diferença é o cajado da graça e da unidade foi quebrado para mim, foi quebrado para você. É isso que faz a diferença. Deus queira que não, para mim. Para que eu suporte tudo isso. Para que eu veja tudo isso. E tenha paciência. É a palavra que mais se repetia lá na perícope de Tiago. Paciência, paciência, paciência. Trouxe até o Jó lá. Aí ele continua. Eu lhes disse, não quero mais, vocês também não me querem, me rejeitaram, querem ficar com esses aí mesmo? Beleza. Mas, se vocês estiverem de acordo, pague o meu salário. Isso aqui dava uma pregação, mas eu não vou pregar nisso aqui. Outro momento. Todo trabalhador é digno do seu salário. Pastor também. Aí ele diz, se não, não vou brigar por isso. Deixe por isso mesmo. Deixe por isso mesmo. Aí o texto diz que então eles pesaram o meu salário. E quanto é o salário? 30 moedas de prata. Quando a gente lê lá em Levítico, 30 moedas de prata era dado para um escravo. Pela vida dele. Entendeu? Se ele se acidentou, aí o dono daquele escravo, né, recebia esse valor, se ele perdeu o escravo. Então, o salário que eles estão pagando a esse pastor, que teve discernimento de enxergar a dor deles, se comprometeu em uma missão de querer ajudá-los e foi rejeitado, era um preço de um escravo morto. Ou seja, ele não só foi rejeitado, esse pastor, ele foi totalmente desvalorizado. Não deram nem um valor a ele. Nem o que de fato ele merecia como salário. E o que é que ele faz? Verso 13. Então o Senhor me disse, pega esse dinheiro
E aí ele vai usar de ironia. Pega esse dinheiro, esse magnífico preço, aqui é uma ironia, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Olha aí, olha o linguajar como mudou. Era o profeta que falava, aí agora Deus falando. Quando eles avaliaram o pastor, na verdade eles estavam avaliando a Deus. E Deus está dizendo isso, ó. Em que eu fui avaliado por eles e jogue para o oleiro. Meus irmãos, quando a gente lê Mateus, o episódio lá que Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, e quando Judas foi lá no templo e jogou as moedas, o fim dela foi comprar um terreno de um oleiro para que virasse alguma coisa lá, de tão desvalorizado que foi o dinheiro. Aí ele diz, ó, peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Paralelo lá, com exatamente fizeram com Jesus, o sumo pastor. Por isso que todos os comentaristas, eles dizem, isso aqui é uma parábola, é uma alegoria que se cumpriu em Cristo. Cristo veio, viu que o mundo estava lá se acabando, e ele veio, e ele tentou de alguma maneira amenizar a opressão, o sofrimento. Por isso ele curou muitos. Por isso ele deu comida a muitos. E muitos desses que ele curou, que ele deu comida, que ele libertou dos tormentos, dos demônios, muitos desses rejeitaram Cristo. Estavam lá, Cristo ou Barrabás? Cristo, libertem Barrabás. Estavam lá, rejeitaram ele, desvalorizaram ele. Está aqui. E a gente às vezes acha que não pode estar fazendo isso, meus irmãos, com Cristo. Se esse texto está aqui, meus irmãos, é para que a gente perceba isso. O mundo cristão, o mundo do que é novo ser, nova criatura, o mundo daquele que é considerado cidadão da era vindoura, cidadão do céu, ele não pode achar que se resume nesse período que a gente vive nesse tempo aqui, sei lá, 80 anos, 100 anos. A gente não pode querer acreditar, meus irmãos, que a vida boa, no máximo, que traga para nós estabilidade, segurança e grandeza, é aqui. Nós já temos isso. Nós já temos isso. A nossa gratidão por Cristo, meus irmãos, não deve ser pelos bônus que Ele nos dá, mas por Ele mesmo ter se dado por nós. Nos justificou, meus irmãos, como diz lá em Romanos. Nos reconciliou. E nos preserva, como diz em Romanos. Lá diz que nós somos mais que vencedores, que não tem nada que nos separe do amor dele. Mas isso, meus irmãos, não tira o olhar de Deus, de juízo e de justiça. Não tirou desse povo, não vai tirar. De nós aqui. Por que eu vivo desse jeito? Pense aí. Porque eu só quero consolo e não quero confronto. Porque eu só quero prosperidade, mas eu não quero o governo de Deus sobre a minha prosperidade. Por que isso me incomoda quando eu escuto? Por que isso me causa estranheza? Eu não tenho outra coisa a dizer. É porque o seu coração já está há muito tempo distante da cruz. Perdeu a noção de grandeza. Perdeu a noção de estabilidade. Perdeu a noção de segurança. Mas Deus é tão misericordioso que um dia como hoje Ele chama a atenção da gente. Não faça. Olha, se você pegar a sua Bíblia e abrir ela em qualquer canto, a primeira aplicação que você deve tomar para você é: eu não posso ser como esse povo foi. Ou então, eu tenho que ser como esse povo foi.
Tem horas que vai abrir a Bíblia, você vai ter um povo lá que está se quebrantando, como lá em Nínive. Nínive. A liderança todinha, chamando todo mundo, para todo mundo se submeter a Deus. Você lê um texto desse? Mas eu tenho que me submeter a Deus. Aí você lê um texto desse agora, como esse? Onde é que você se enquadra aqui? Com sinceridade, você que está aqui sentado olhando para mim, onde é que você se enquadra aqui? Quem é você aqui nesse texto? Porque quando eu li, eu tentava me encontrar. Quem eu sou aí? Eu sou o pastor que tem discernimento, que está na missão e que prega não só graça, mas juízo também? Ou eu sou aquele pastor que eu não me importo como é que está a vida das pessoas, se eles estão cada vez mais distantes de Deus, contanto que eles satisfaçam as minhas necessidades, a minha grandeza, a minha estabilidade e a minha segurança. Ou eu sou aquele pastor que não me coloco nessa posição, mas eu ajudo outros. Eu não sou aquele que compra, e nem sou aquele que vende, mas sou aquele que não mostro nenhuma emoção ou sentimento para dizer, cuidado, vá, se ferre. É como diz aqui o texto, né? E os pastores, verso 5, não se compadeciam delas. Eu fiz esse exercício. Eu tenho minha opinião, né? Não vou dar aqui, mas eu tenho a minha. Aí você deve ter a sua a respeito de mim. Você deve ter a sua a respeito de você. E eu devo ter a minha a respeito de você. E aí, se eu tenho a minha a respeito de você, aí eu tenho que dizer para você, olhe e se arrependa. E se você tem a visão sobre mim, ou qualquer liderança, o que é que você tem que fazer? Chegar e dizer, olha, pastor, olha o que o texto está dizendo, sem medo de ser feliz. Entendeu? Mas o ponto é esse. A Bíblia está aqui para nos confrontar. Ora, ela vai dizer, está no caminho certo, continue, mas cuidado. Outra, ela vai dizer assim, está no caminho errado. Está no caminho errado, mude. Eu estou para quebrar nesse dia o meu cajado da graça, a minha vara da graça e da unidade. Isso quer dizer o quê? Vou deixar você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, com quem você quiser. Ei, isso não é legal. Jesus, para os rejeitados, disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lá na cruz, ó, ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É sofrendo, é sendo rejeitado, mas oferecendo misericórdia. Então entenda, é misericórdia de Deus. Sabe? Quando a gente chega meio desacordado, não aconteceu comigo não, mas já vi em filme em vários locais, quando o indivíduo chega num pronto-socorro, no hospital de emergência, ele está lá sem batimento, sem nada, para que a vida volte para ele, ele precisa de poder ali. Pá, um choque lá para poder ele voltar. Para ele voltar. Não sei se dói, não sei. Eu acho que todos nós, meus irmãos, quando lemos a Bíblia, quando estamos vindo à igreja, a gente está morrendo toda hora. Está morrendo toda hora. O mundo está nos matando. E aí, quando a gente chega na comunhão dos irmãos, é a hora de receber, sabe? Às vezes consolo, às vezes confronto, às vezes tudo junto. Para que a gente, meus irmãos, não tenha a nossa irmandade rompida, porque o texto termina assim, ó. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união. Se quebrou o cajado da união, o que é que vai ter, irmãos? Desunião. Desunião. E Deus não habita na desunião. Aí você vai ficar só. Não no sentido que Deus te abandonou, que Ele não é mais provedor, que Ele não está mais agindo. No sentido de só que você vai se reconhecer assim. E vai viver sem levar a providência de Deus em consideração. Então você vai sofrer. Você vai se desesperar. Não vai fazer sentido para você o texto de Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem. Não vai fazer sentido nenhum. Porque você está por sua conta. Por fim, irmãos, vamos encerrar.
A graça de Deus é um privilégio que não deve ser desprezado. Lá em Hebreus, o autor adverte e diz assim, ó, Hebreus 13, 3 e 12. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí Paulo, ele diz assim, ó, Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha o valor que ele dava a Cristo, ele não rejeitava Cristo. Revela muito o nosso coração quando a gente insiste em viver uma autonomia que a gente nunca teve. Quando a gente insiste em querer acreditar que igreja boa, pastor bom, é aquele que diz o que eu quero ouvir na hora que eu quero ouvir. É aquele que sempre passa a mão sobre a minha cabeça nas minhas horas que de fato eu merecia ouvir outra coisa. Triste. Não há unidade fora da graça. E não há graça que só console, e não exorte, e não confronte. E não há graça que só prospere, que só abençoe, que não requeira governo. Não há. Por isso, meus irmãos, uma pergunta bem singela e bem simples. Você reconhece a voz do pastor ou repetirá o erro daqueles que o avaliaram pelo preço de um escravo? Você reconhece o que você tem ouvido aqui? De fato, é Deus falando? É Cristo, seu pastor, que deu a vida por você? Ou você desconsidera? Não, pastor, mas eu não estou pegando moedas de 30, sei lá o quê, e negando Cristo. Fisicamente você não está fazendo isso, mas espiritualmente você está fazendo isso. E às vezes por muito menos. Por muito menos. Então, meus irmãos, ao chegarmos aqui ao final, fomos conduzidos, né? Uma das mais solenes revelações do Antigo Testamento. O Senhor enviou um pastor ao seu povo. Esse pastor discerniu perfeitamente, ponto 1, a condição do rebanho. Ponto 2, exerceu seu ministério com fidelidade e ofereceu aquilo que o povo mais necessitava, graça e unidade. Nada lhe faltou em amor, em dedicação e obediência. O fracasso da relação não estava no pastor, mas na dureza no coração das ovelhas. Não estava na pregação do pastor, mas nos ouvidos que insistem em se fechar. Deus sempre toma a iniciativa da salvação, apacenta. Mas o homem é responsável pela maneira como responde a essa graça. Eu quero ser apacentado. Eu não quero só consolo. Davi entendeu isso. Por isso escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele não me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tanta coisa que eu queria dizer, irmãos, mas eu senti que não era o momento de falar tudo de uma vez só, senão eu matar vocês, ó. Então eu vou diminuir bastante aqui. Mas eu quero terminar com isso aqui. Desafio para a Igreja Bíblica Monte Sião. Vou ser bem didático aqui, tá? Primeiro, para você ver que o sermão também falou comigo. Tudo que foi falado aqui lembra aos pastores que o ministério pertence ao Senhor. O rebanho não é propriedade dos líderes, é propriedade de Cristo. Todo pastor será chamado a prestar contas diante do Supremo Pastor. Está lá em 1 Pedro 5:4. Eu tremo e temo diante disso aqui. Segundo, é para você agora. Você que está aqui sentadinho olhando para mim, que às vezes não tem coragem de me encarar.
e nem de me dizer o que você diz para outra pessoa do lado. Isso é para você. Lembra aos membros da igreja que a verdadeira liderança espiritual nem sempre será popular. O bom pastor foi rejeitado. Não devemos medir a fidelidade de um ministério, ou de um pastor, ou de um ministro, pelos aplausos das multidões, mas pela fidelidade nas Escrituras. Sempre quando eu sento com alguns para conversar, eu digo: quanto tempo você está aqui? Tanto tempo. Eu mudei? Aí a pessoa: em que sentido? Eu deixei de pregar o evangelho? Não. Eu deixei de ser exemplo? A minha família? Não. Então estou no caminho certo, ou não? Então vamos junto. Aí eu faço a pergunta de volta: e aí, você? Hoje? Tá do mesmo jeito que quando você chegou? Terceiro, recorda-nos, não só lembra, recorda-nos que a graça e a unidade caminham juntas. Igrejas que abandonam a centralidade do evangelho e colocam um monte de coisa aí para juntar as pessoas, inevitavelmente experimentarão divisões, conflitos e enfraquecimento espiritual. Lembra da igreja lá, Laodiceia? Era rica, parecia fantástica, mas Jesus estava lá de fora. Né? E aquela outra que se achava viva, todo mundo apontava para ela, aquela igreja ali é avivada. Aí lá diz que, pela perspectiva e olhar de Deus, ela estava morta. Por isso, meus irmãos, a maior necessidade da igreja contemporânea não é reinventar o ministério pastoral, mas voltar ao modelo do verdadeiro pastor revelado nas Escrituras, que é graça, que é consolo, mas que é confronto, que é graça, que é orar para que Deus abençoe os irmãos, bom emprego, boa casa, filhos, mas que Deus é que governa. Que Deus possa ter falado com você. Que Deus possa fazer você, todas as vezes, pelo menos aqui, quando você vier, você se veja dentro do texto. Ou para se sentir grato a Deus por estar vivendo como Deus assim requereu, ou então para ser humilde, para reconhecer que não está vivendo e fazer aquela oração dizendo: Senhor, renova-me, restaura-me. Vamos ficar de pé, irmãos? Amo todos vocês, meus irmãos, todos vocês.